Excelentíssima senhora presidente, nobre deputada Benedita da Silva, uma das subscritoras do requerimento que se originou juntamente com o nobre deputado Amaury Teixeira, justificou a realização dessa sessão solene, que na manhã de hoje assinala positivamente a adesão da Câmara dos Deputados à comemoração do Dia da Consciência Negra, dando, portanto, nesse augusto plenário, um realce excepcional a esse acontecimento que tem extraordinária significação para o país e, sobretudo, para aqueles que defendem aqueles grandes compromissos com a consciência negra em nosso país. Senhor deputado Policarpo, que representa Brasília e que certamente deverá falar nessa solenidade, ilustres representantes que aqui estão, e na mesa tenho que saudar de forma especial o excelentíssimo embaixador da África do Sul, senhor Fernando Mebet, o conselheiro Paulo Mateta, que representa o excelentíssimo embaixador da República de Angola, Nelson Manuel Cosme, e o senhor Mário Lisboa Teodoro, secretário executivo, que representa a senhora ministra Luísa Barrios, secretária de Política e Promoção e Igualdade Social, e mais representantes de entidades que já foram mencionadas pela presidência, senhoras e senhores presentes, senhores telespectadores da TV Câmara. Mais uma vez, esta casa se reúne em sessão solene para que, na qualidade de representantes do povo brasileiro, participemos das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, uma das mais importantes datas do calendário pátrio, por tudo que significa histórica, política e culturalmente. O 20 de novembro foi escolhido por ser o dia da morte do grande herói brasileiro Zumbi dos Palmares, no distante ano de 1695, líder da resistência negra nos quilombos, cuja epopeia foi um marco na luta pela igualdade racial no Brasil. Zumbi tornou-se um símbolo tanto da escravidão quanto da liberdade, tanto do sofrimento quanto da esperança. Nada mais consistente, portanto, do que emblematizar sua figura nesse longo processo de resgate da história e da dignidade dos afrodescendentes em nosso país. A verdade é que, ao lado dos avanços e das conquistas, persiste um regime notório de exclusão e discriminação da população negra, ranço inevitável de 3 séculos de escravidão. Como se sabe, a Lei Áurea abolindo a escravatura não logrou abrir caminhos para as várias gerações de escravos que se viram libertos nas terras do Brasil. Muito ao contrário, o que se viu foi um imenso contingente de ex-escravos sendo lançados às ruas sem qualquer perspectiva de trabalho, de oportunidades e de direitos, incapacitados, portanto, de reconstruir com dignidade a própria vida. Desde então, e ao longo desses 124 anos, os negros brasileiros vêm lutando para encontrar seu lugar na sociedade, compatível com seu papel fundamental na formação do nosso povo e de nossa identidade nacional. Para tanto, vem exigindo igualdade de oportunidades, fim do preconceito racial, espaço de reivindicações, elaboração do próprio discurso e da própria historiografia, enfim, vem consolidando e dando corpo ao movimento afirmativo da consciência negra, seja com base no respeito aos direitos humanos e ao imperativo da cidadania, senhoras e senhores, imperativo da cidadania. Como eu me regozijo em falar em cidadania nesse instante, senhora presidente. Vossa Excelência se recorda muito bem que esse impacto da reconquista dos direitos da cidadania, esse impacto esteve presente neste mesmo plenário, senhoras e senhores, senhoras dignas autoridades, nesse mesmo plenário, o espírito de cidadania esteve presente nos debates que aqui se travaram durante a Assembleia Nacional Constituinte. E muito mais do que isso, eu não poderia deixar nesse instante de evocar um brasileiro eminente que não se encontra mais entre nós, já partiu em demanda da eternidade, que tomava assento exatamente na cadeira em que está nesse momento a nobre deputada Benedita da Silva,
esse homem que propugnou diretamente. Senhora Presidente, eu pedi que Vossa Excelência flexibilizasse o regimento, até porque Vossa Excelência já notou que eu falo um pouco devagar. Então, dizia eu, que ao lado estava exatamente nesta cadeira presidencial a extraordinária figura de brasileiro, o grande e inolvidável Ulisses Guimarães, que merece, portanto, os nossos aplausos, numa demonstração positiva de reconhecimento ao que ele foi, em favor dos direitos da cidadania, inclusive aos direitos do negro, tudo isso consignado explicitamente na Carta de 5 de outubro de 88. E me permitam também a revelação, sem que isso constitua qualquer jactância despropositada. Ulisses foi o primeiro signatário da Carta. E Mauro Benevides, do Ceará, que nesse momento fala aos presentes, como vice-presidente da Constituinte, foi o segundo signatário da chamada Carta Cidadã. Portanto, quando a palavra cidadania foi inserida nesse discurso, foi para que nós realçássemos, sobretudo, o trabalho dos constituintes, para que consignássemos na lei maior brasileira tudo aquilo que pudesse significar o prestígio, o reconhecimento do direito, enfim, para os negros de todo o país. São quase 100 milhões de pessoas a formar o contingente populacional afrodescendente do Brasil. É o maior do mundo, senhora Presidente. Bastava esse fato para que não mais se admitisse a disparidade salarial, a dificuldade de acesso à educação, a perpetuação de mecanismos sociais que conduzem à exclusão. Muito felizmente, porém, nas últimas décadas, temos assistido ao fortalecimento do movimento negro no Brasil. Por força dessa união, conquistaram-se direitos importantes, como a obrigatoriedade do ensino de história africana e de história dos negros no país, e a consequente respectiva valorização de todas as manifestações da cultura afro-brasileira. Do mesmo modo, os planos nacionais de assistência e manutenção das comunidades quilombolas, de saúde integral da população negra, de promoção da igualdade racial, cujo estatuto, aliás, foi recentemente aprovado. Como representante do PMDB e em nome de sua liderança, e falo nesse momento por delegação do líder Henrique Eduardo Alves. No contexto desta homenagem, não nos furtamos a ombrear com os militantes da causa em prol da plena igualdade entre todos os cidadãos brasileiros, negros, brancos, índios, seus descendentes e miscigenados. Negros, mais do que uma prerrogativa democrática, é uma obrigação ética, um mandamento de justiça universal, dos quais o país não pode eximir-se sob pena de permanecer socialmente subdesenvolvido e não conquistar seu lugar entre as grandes nações do mundo. Nessa solidariedade restrita, pois, a todos os líderes do movimento negro e a todos os cidadãos afrodescendentes, da convicção de que assim fazemos muito por nós mesmos, a grande e multicolorida nação brasileira. E, ao final, senhora Presidente, eu diria a todos os presentes, a Vossa Excelência, aos nossos eminentes colegas que aqui estão, as autoridades que compõem a mesa, os nossos convidados. Eu direi que, quando a liderança me identificou, me escolheu para participar dessa sessão solene, representando o próprio líder Henrique Eduardo Alves, foi por uma singularidade histórica, porque neste plenário, como naquele outro que eu ocupei durante 16 anos, tendo até a oportunidade de me alçar à chefia do Poder Legislativo brasileiro como presidente do Senado Federal, eu posso dizer aos presentes que honro-me por representar no Parlamento brasileiro, quer como senador que fui e deputado federal que sou, representar aqui nesta casa, como o deputado mais votado, quase 5.000 sufrágios, a cidade de Redenção no meu estado, Ceará, a primeira a libertar os escravos no Brasil, a ponto de ser considerado pelo mestre Perbuari Silva autêntico rosal da liberdade. Portanto, cumprimento todos os que aqui se encontram nesse momento, enaltecendo essa data da consciência negra e dizendo também que o meu estado, o Ceará, senhora Presidente, cedia a Unilab, Universidade de Língua Portuguesa, que já começa a receber
os alunos de Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim, numa integração perfeita, porque foi em Redenção, como já destaquei, que ali se deu o grande berro, o grande grito, para que ultimássemos, afinal, a marca da escravidão que atingia frontalmente a nossa dignidade e os nossos direitos de cidadania. Muito obrigado, meus caros amigos. Saudação, portanto, a essa data.